Ela cuspiu no meu prato, minha própria filha, na véspera de Natal, na frente de todos. O cuspe caiu bem no meio da farofa que eu mesma tinha preparado desde as 5 da manhã. Raquel me olhou nos olhos com uma frieza que eu nunca tinha visto em ninguém e disse: "Você não merece comer. 65 anos de vida, 40 anos de dedicação absoluta. E foi isso que eu recebi. Sabe o que mais dói? Não foi o cuspe. Foi o silêncio que veio depois. Ninguém disse nada." Meu genro, Fábio, abaixou a cabeça. Meus 2 netos, Júlia e Pedro, de 12 e 10 anos, ficaram paralisados com os garfos no ar. A mesa estava linda, iluminada, cheirando a peru assado e rabanada. As luzes de Natal piscavam na sala. E eu ali, com 65 anos, sendo humilhada pela pessoa que eu mais amei na vida. Não gritei, não chorei, não implorei. Levantei da cadeira devagar, limpei a boca com o guardanapo, peguei minha bolsa e saí pela porta da frente sem olhar para trás. O vento quente de dezembro bateu no meu rosto quando pisei na calçada. São Paulo estava em festa. Fogos de artifício estouravam ao longe. Famílias riam nas varandas. E eu, Elza Maria da Silva, caminhava sozinha pela rua 7 de Abril, no bairro de Vila Mariana, sem destino, sem lágrimas, mas com algo diferente crescendo dentro de mim. Raiva? Não. Clareza. Antes de continuar, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Tudo começou 3 meses antes. Ou talvez tenha começado há muito mais tempo. Às vezes, a gente só percebe as coisas quando elas já estão grandes demais para ignorar. Eu morava sozinha num apartamento pequeno, aqui mesmo em Vila Mariana, num prédio antigo da Rua Domingos de Moraes. 2 quartos, sala, cozinha, nada de luxo. Mas era meu. Meu falecido marido Arlindo comprou antes de morrer. Faz 15 anos já. Raquel sempre foi minha única filha. E eu fui mãe solteira na prática porque Arlindo bebia. Trabalhava na construção civil, ganhava bem, mas gastava metade do salário no boteco. Quando morreu de cirrose, eu já estava acostumada a me virar sozinha. Criei Raquel lavando roupa para fora, passando roupa, fazendo faxina. Trabalhei em 3 casas de família ao mesmo tempo durante anos. Acordava às 5, voltava às 8 da noite. Raquel ficava com a vizinha, mas eu fiz questão de dar estudo para ela. Coloquei numa escola particular com bolsa. Paguei curso de inglês. Fiz de tudo para que ela não tivesse a vida que eu tive. E deu certo. Raquel se formou em administração. Conseguiu um emprego bom numa empresa de logística, casou com o Fábio, que é gerente de vendas, e teve 2 filhos lindos. Eles moram numa casa de 3 andares em Moema, com quintal, churrasqueira, piscina. Uma casa que eu nunca sonhei ter. Eu tinha orgulho dela, muito orgulho. Mas nos últimos anos, alguma coisa mudou. Raquel começou a me tratar diferente. Não era nada óbvio. Não era grosseria declarada. Era um tom de voz, um olhar de lado, uma rispidez que vinha de lugar nenhum. Quando eu ligava, ela atendia com pressa. "Não posso falar agora, mãe." Quando eu visitava, ela ficava no celular. Quando eu oferecia ajuda com os netos, ela dizia que não precisava. Fábio sempre foi educado comigo. Os meninos me amavam. Mas Raquel, ela estava se afastando. E eu não entendia por quê. Tentei perguntar uma vez: "Filha, eu fiz alguma coisa que te magoou?" Ela riu. Um riso curto, quase amargo. "Você sempre faz, mãe. Mas não adianta explicar. Você não vai entender mesmo." E foi só isso. Não explicou. Não deu chance de eu me defender. Só me deixou ali com um nó na garganta e uma culpa que eu não sabia de onde vinha. Mas eu continuei tentando. Porque é isso que mãe faz, né? A gente continua amando, mesmo quando dói. 3 meses antes do Natal, Raquel me ligou. Era uma quinta-feira de manhã. Eu estava lavando louça quando o telefone tocou. "Mãe, preciso falar com você." O tom era sério. Meu coração apertou. "O que foi, filha? Tá tudo bem?" "Não é nada grave. Mas eu e o Fábio, a gente tá com uns problemas financeiros." "Problemas financeiros? Eles, que moravam naquela casa enorme com 2 carros na garagem?" "Que tipo de problema, Raquel?" Ela suspirou. "A empresa do Fábio tá cortando gente. Ele pode perder o emprego. E a gente tem muita conta para pagar. A mensalidade das crianças, o condomínio, o financiamento da casa." Eu não sabia o que dizer. "Quanto vocês precisam?" "Não é só dinheiro, mãe. A gente estava pensando,
será que você não podia vir morar aqui com a gente por um tempo? Para ajudar com as crianças, com a casa, a gente economizaria a mensalidade da escola integral. E você não ia ficar sozinha naquele apartamento. Meu peito se encheu de algo que eu não sentia há muito tempo. Esperança. Ela estava me chamando para morar junto, para fazer parte da vida dela de novo. Claro, filha. Claro que eu vou. Me mudei 2 semanas depois. Vendi alguns móveis, guardei o resto num depósito e levei só o essencial. Roupas, alguns livros, minha máquina de costura velha. Raquel me deu o quarto dos fundos no térreo, perto da lavanderia. Pequeno, mas confortável. No começo, tudo parecia bem. Eu acordava cedo, fazia café, levava as crianças para a escola, voltava, arrumava a casa, preparava almoço. Raquel e Fábio saíam cedo e voltavam tarde. Eu cuidava de tudo. Júlia e Pedro eram carinhosos comigo. A gente conversava, via desenho junto, eu ajudava com lição de casa. Eles me chamavam de vó com tanto carinho que eu me sentia útil de novo. Mas com Raquel, a coisa foi esfriando. Ela não me agradecia, não elogiava a comida, não perguntava como foi meu dia. Às vezes, eu deixava o jantar pronto e ela nem comia. Dizia que tinha comido na rua, ou então comia e saía da mesa sem dizer nada. Fábio sempre agradecia. Obrigado, dona Elsa. Tava uma delícia. Mas Raquel? Silêncio. Comecei a sentir que eu não era bem-vinda. Mas eu não saía, porque eu achava que ela precisava de mim. E porque, no fundo, eu ainda tinha esperança de que a minha filha voltasse a me amar. Tudo piorou em novembro. Eu estava na cozinha, preparando o almoço, quando ouvi Raquel e Fábio discutindo no quarto deles. A porta estava fechada, mas a voz dela estava alta. Eu não aguento mais, Fábio. Ela fica fazendo tudo do jeito dela, reorganizando as coisas, dando palpite em como eu educo meus filhos. Raquel, ela só tá tentando ajudar. Foi você quem pediu para ela vir. Eu sei que eu pedi, mas eu não pedi para ela querer ser a mãe perfeita agora. Cadê que ela estava quando eu era criança, hein? Cadê? Meu corpo congelou. Amor, ela trabalhava para sustentar vocês dois. Exatamente, ela trabalhava e me deixava sozinha. Eu ficava o dia inteiro com vizinha, com estranho, enquanto ela lavava a roupa dos outros. E agora ela quer vir aqui bancar a avó perfeita, a mãe dedicada? Tarde demais. Senti como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu peito. Eu tinha trabalhado a vida inteira para dar uma vida melhor para ela. E ela estava me culpando por isso. Fábio tentou acalmar. Ela fez o que podia, Raquel. E você foi quem chamou ela para cá. Eu chamei para ajudar, não para tomar conta da minha casa como se fosse dela. Ela age como se eu não soubesse cuidar dos meus próprios filhos, como se eu precisasse dela para tudo. Eu saí da cozinha antes de ouvir o resto. Fui pro meu quarto, sentei na cama e chorei em silêncio. Pela primeira vez, eu entendi. Raquel não me perdoou por ter sido pobre, por ter sido ausente, por não ter sido a mãe que ela queria. E nada que eu fizesse agora ia mudar isso. Dezembro chegou. Raquel ficou mais fria, mais distante. Às vezes, eu sentia que ela me olhava com desprezo. Mas eu continuei, cuidando da casa, cuidando dos netos, tentando ser útil. Até que chegou a véspera de Natal. Eu preparei tudo. Peru, farofa, arroz, salada de maionese, rabanada. Passei o dia inteiro na cozinha. As crianças estavam animadas. Fábio ajudou a arrumar a mesa. E Raquel chegou às 7 da noite, trazendo sobremesas caras de uma confeitaria de Moema. A gente se sentou. Fábio fez uma oração. As crianças bateram palmas. A mesa estava linda. Eu servi meu prato. Farofa, arroz, um pedaço de peru. E foi quando aconteceu. Raquel se levantou, veio até o meu lado, olhou para o meu prato e cuspiu. O cuspe caiu bem no meio da farofa. Você não merece comer. E o mundo parou. Eu olhei para ela. Ela olhou para mim. E pela primeira vez na vida, eu vi minha filha como ela realmente era. Não era raiva. Não era mágoa. Era ódio. Levantei, peguei minha bolsa e saí. E enquanto eu caminhava pela rua sozinha, na véspera de Natal, uma única certeza crescia dentro de mim. Essa história não tinha acabado. Ela tinha apenas começado. Caminhei por quase 2 horas. As ruas de São Paulo estavam cheias. Famílias entrando e saindo de casas, carregando presentes embrulhados. Crianças correndo com espadas de brinquedo.
o cheiro de churrasco e de perfume barato misturados no ar quente de dezembro. Eu não tinha para onde ir. Meu apartamento estava alugado. Não tinha mais amigos próximos em Vila Mariana. A maioria tinha morrido ou se mudado. E eu não ia implorar abrigo para ninguém na véspera de Natal. Então continuei andando, até que me vi em frente à igreja de Santo Antônio, na Praça Coronel Fernando Prestes. As portas estavam abertas. Luz amarela vazava para a calçada. Tinha gente entrando para a missa das 9. Entrei também. Sentei no último banco, bem no canto, onde ninguém me veria. A igreja estava lotada, famílias inteiras, abraçadas. Crianças inquietas nos bancos da frente. O padre falava sobre perdão, sobre amor, sobre recomeços. Eu não conseguia ouvir direito, porque a única coisa que passava na minha cabeça era aquela cena. O cuspe caindo no meu prato, o olhar da minha filha, as palavras, "Você não merece comer." Fechei os olhos e respirei fundo. Não ia chorar ali, não na frente de Deus, não na frente de estranhos, mas uma lágrima escapou mesmo assim. Quando a missa acabou, eu ainda estava sentada. As pessoas saíram aos poucos, famílias rindo, se abraçando, desejando Feliz Natal umas às outras. Eu fiquei, até que uma mulher se aproximou. Ela devia ter uns 50 anos, cabelo curto, pintado de loiro, roupa simples, mas limpa. Ela sentou ao meu lado sem pedir licença. "Você tá bem?" Olhei para ela. Não conhecia aquela mulher. "Tô." Ela sorriu, um sorriso triste, cansado. "Não tá não. Eu vi você chorando." Não respondi. Ela continuou. "Meu nome é Célia. Eu venho aqui toda véspera de Natal, porque é o único lugar onde eu me sinto acolhida." Olhei para ela de novo. Havia algo nos olhos dela, algo familiar. "Eu também não tenho para onde ir, sabe?" Ela disse baixinho. "Minha filha mora em Campinas. Não me convidou para a ceia esse ano. Disse que a casa estava cheia." Meu peito apertou. "Sinto muito." "Não precisa sentir. Eu já me acostumei." Ela suspirou. "Mas a gente nunca se acostuma de verdade, né? Por mais que a gente diga que sim." Ficamos em silêncio por um tempo. Então ela perguntou: "O que aconteceu com você?" E eu não sei porquê, mas contei. Contei tudo. Sobre Raquel, sobre o cuspe, sobre a humilhação, sobre os anos de dedicação que pareciam não ter valido nada. Célia me ouviu em silêncio, e quando terminei, ela disse algo que eu nunca vou esquecer. "Sabe por que sua filha te odeia? Porque ela nunca teve que lutar. Você lutou por ela. E agora ela te culpa por isso." Olhei para ela confusa. "Como assim? Ela não sabe o que é passar fome, ser humilhada, trabalhar até as mãos sangrarem. Você protegeu ela disso. E agora ela olha para você e vê tudo o que ela tem medo de se tornar. Pobre, sozinha, invisível. Então ela te rejeita. Porque rejeitar você é uma forma de se sentir segura." Aquelas palavras entraram no meu peito como uma flecha. Célia colocou a mão sobre a minha. "Mas você não precisa aceitar isso. Você não merece ser tratada assim. E se você não reagir agora, ela vai te destruir aos poucos, até não sobrar nada de você." "O que eu faço?" perguntei, a voz tremendo. Ela sorriu de novo, aquele sorriso triste. "Você para de implorar o amor dela e começa a se amar." Saí da igreja às 11 da noite. Célia me ofereceu um lugar para dormir, mas recusei. Não queria abusar da bondade de uma estranha. Em vez disso, peguei um Uber e fui até um hotel barato na Rua Augusta. O Receptivo Palace. Quarto pequeno, cheiro de mofo, mas tinha cama e chuveiro. Era o que eu precisava. Deitei na cama dura, olhando para o teto rachado, e pensei em tudo. Em Raquel, em Arlindo, em todos os anos que eu passei tentando ser suficiente para todo mundo. E percebi algo. Eu nunca tinha sido suficiente para mim mesma. Sempre coloquei os outros primeiro. Sempre me sacrifiquei. Sempre acreditei que amor era isso. Desaparecer para que os outros brilhassem. Mas Célia tinha razão. Eu tinha que parar de implorar e começar a me escolher. No dia seguinte, Natal, acordei às 6 da manhã. Tomei um banho frio, vesti a mesma roupa do dia anterior e desci até a recepção. Comprei um café com pão na chapa numa padaria da esquina e comi sozinha, olhando o movimento da rua. São Paulo estava estranhamente quieta. Lojas fechadas, poucas pessoas na rua. Um silêncio que eu não estava acostumada a só ouvir naquela cidade. Liguei para o celular de Raquel. Ela não atendeu. Mandei uma mensagem. "Estou bem.
Não se preocupe. Feliz Natal. Ela visualizou, mas não respondeu. Fábio me ligou 2 horas depois. Dona Elza, a senhora tá onde? A gente tá preocupado. Tô num hotel. Tô bem, Fábio. Mas por que a senhora saiu daquele jeito? A gente... A gente? Interrompi. Ou você? Porque Raquel não tá nem aí, Fábio. Ela nem respondeu minha mensagem. Silêncio do outro lado. Dona Elza, eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu falei com ela, mas ela tá muito nervosa. Diz que a senhora sempre faz drama. Drama. Eu tinha sido humilhada, cuspida, expulsa da minha própria ceia de Natal. E eu era a dramática. Tá bom, Fábio. Obrigada por ligar. A senhora vai voltar? Respirei fundo. Não sei ainda. Desliguei. E foi naquele momento, sentada numa cadeira de plástico na frente de um hotel vagabundo na Rua Augusta, que eu tomei uma decisão. Eu ia voltar, mas não para implorar perdão. Ia voltar para buscar minhas coisas, para olhar minha filha nos olhos e para dizer a verdade que eu tinha guardado a vida inteira. Porque tinha uma coisa que Raquel não sabia, uma coisa que eu nunca contei para ninguém, e talvez fosse a hora de ela descobrir. Passei o dia de Natal sozinha. Almocei num restaurante por quilo na Avenida Paulista. Sentei perto da janela e vi famílias inteiras passando, rindo, tirando foto. Casais de mãos dadas, crianças correndo, e eu ali, sozinha, mas estranhamente, em paz. Não era uma paz feliz, era uma paz cansada. A paz de quem finalmente para de lutar contra o inevitável. Voltei pro hotel à tarde. Liguei a TV. Passou um filme antigo, daqueles de Natal americano, com neve e família reunida em volta da lareira. Eu não assisti. Fiquei olhando pro celular. Nenhuma mensagem de Raquel. Mas Júlia, minha neta, mandou uma mensagem às 6 da tarde. Vó, cadê você? A mamãe tá brava, mas eu e o Pedro tamo com saudade. Volta, por favor. Meu coração se partiu de novo. Não eram as crianças que me odiavam. Era Raquel. E as crianças estavam no meio disso tudo. Respondi. Vó tá bem, meu amor. Logo a gente se vê. Beijo grande. Ela mandou um coração. E eu chorei. Pela primeira vez desde que saí daquela casa, eu chorei de verdade, porque eu tinha perdido minha filha. Mas não ia perder meus netos. Na manhã do dia 26, arrumei minhas coisas e peguei um Uber de volta para Moema. O motorista era um senhor de uns 60 anos, cabelo grisalho, cara cansada. Bom dia, ele disse sorrindo pelo retrovisor. Bom dia. A gente ficou em silêncio por alguns minutos, até que ele perguntou: A senhora passou o Natal com a família? Não. Ele olhou pelo retrovisor de novo. Eu também não. Minha filha mora em Santos. Não deu para ir esse ano. Sorri tristemente. A gente faz o que pode, né? É, ele suspirou. Mas às vezes a gente faz demais e esquece de viver a própria vida. Aquelas palavras ficaram comigo o resto do caminho. Quando chegamos na casa de Raquel, agradeci e desci. A casa estava em silêncio. O carro de Fábio não estava na garagem. Provavelmente tinham saído. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Toquei de novo. Nada. Então usei a chave que eu ainda tinha. Abri a porta. E o que eu vi me fez parar no meio da sala. A casa estava uma bagunça. Pratos sujos empilhados na pia, comida velha na mesa, brinquedos espalhados pela sala, roupas jogadas no sofá. E Raquel? Raquel estava sentada no chão da cozinha, de costas para mim, segurando o celular. Ela estava chorando. Não era um choro dramático. Era um choro baixo, sufocado. O tipo de choro de quem não quer que ninguém ouça. Raquel? Ela se virou. O rosto estava inchado, os olhos vermelhos, o cabelo despenteado. O que você está fazendo aqui? Ela disse a voz rouca. Vim buscar minhas coisas. Ela me olhou com uma mistura de raiva e desespero. Então busca e vai embora. Vou. Mas antes, eu preciso te falar uma coisa. Não quero ouvir. Pois vai ouvir. Ela se levantou, trêmula. Você não manda em mim. Eu sei. Respirei fundo. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Sobre por que eu trabalhava tanto. Sobre por que eu te deixava com vizinha. Sobre por que eu nunca consegui ser a mãe que você queria. Ela cruzou os braços, o queixo tremendo. Não me interessa. Seu pai tinha outra família, Raquel. Silêncio. Ela me olhou, confusa. O quê? Arlindo tinha outra mulher, outro filho. As palavras saíram devagar, pesadas. Eu descobri 3 meses antes dele morrer.
Ele morava com ela em Guarulhos. Tinha um menino de 5 anos. Gastava o dinheiro que deveria ser nosso com eles. O rosto dela ficou branco. Tá mentindo? Não tô. Eu descobri por acaso. Uma conta de luz que veio no nome dele, de um endereço que eu não conhecia. Fui até lá. Vi ele saindo de uma casa com uma mulher e uma criança, sorrindo, do jeito que ele nunca sorria comigo. Raquel cambaleou para trás, encostando na geladeira. E você? Você nunca me contou? Você tinha 10 anos, Raquel. O que eu ia dizer? Que seu pai tinha nos abandonado? Que a gente não era suficiente para ele? Eu preferi que você acreditasse que ele era só um bêbado, porque pelo menos assim você não carregaria a culpa de não ter sido amada por ele. As lágrimas desceram pelo rosto dela. Por isso você trabalhava tanto. Por isso a gente nunca tinha dinheiro. Porque ele levava tudo para outra família. E quando morreu, não deixou nada pra gente. Nem pensão. Nada. Eu tive que recomeçar do zero, com você nos braços, sozinha. Raquel levou as mãos ao rosto e soluçou. E pela primeira vez em anos, eu vi minha filha de verdade. Não a mulher fria e amargurada, mas a menina assustada que ela sempre foi. Raquel deslizou pela parede da cozinha até sentar no chão. As mãos tremiam, o rosto molhado de lágrimas, a respiração curta, entrecortada. Eu fiquei ali, de pé, olhando para ela. Parte de mim queria me ajoelhar, abraçar, consolar. Mas outra parte, a parte que tinha sido cuspida, humilhada, rejeitada, não se movia. Quantos anos ele tinha? Raquel perguntou, a voz quebrada. O menino? Ela acenou com a cabeça. 5. Quando descobri, ele tinha 5 anos. Então ele nasceu quando eu tinha 5 também. Isso. Raquel soltou um riso amargo, sem alegria. Ele me trocou por outra família, por outro filho. Não foi você que ele trocou, Raquel. Fui eu. Ela levantou os olhos para mim, vermelhos, inchados. Mas eu sempre senti, sabe? Sempre senti que ele não me amava, que ele preferia estar em qualquer lugar menos em casa. E agora eu sei por quê. Não foi culpa sua. E não foi culpa sua também. Ela se levantou de repente, o corpo inteiro tremendo. Mas eu te culpei. Eu passei a vida inteira te culpando por tudo. Por ele não estar presente. Por você não estar presente. Por eu me sentir sozinha. E o tempo todo era ele. Eu não sabia o que dizer. Raquel cobriu o rosto com as mãos e soluçou. Meu Deus, eu sou igual a ele. O quê? Eu te rejeitei, eu te afastei. Eu cuspi no seu prato, mãe? Ela me encarou, desesperada. Eu fiz com você a mesma coisa que ele fez com a gente. Meu peito apertou, porque ela estava certa. Raquel, eu sou uma pessoa horrível. Ela caiu de joelhos no chão. Eu sou horrível. E naquele momento, todas as mágoas, toda a raiva, toda a dor que eu tinha guardado nos últimos meses desapareceram. Porque ela não era minha inimiga. Ela era minha filha, machucada, perdida, repetindo os mesmos padrões que a destruíram. Me ajoelhei na frente dela e segurei seu rosto nas minhas mãos. Você não é horrível. Você é humana e você tá machucada. Mas isso não te define. Eu não mereço seu perdão. Talvez não. Mas eu vou te dar mesmo assim. Ela desabou nos meus braços. E pela primeira vez em anos, eu abracei minha filha de verdade. Ela chorou no meu ombro por muito tempo. E eu chorei também. Porque perdoar não apaga a dor, mas liberta quem perdoa. Ficamos sentadas no chão da cozinha por quase 1 hora. Quando Raquel finalmente se acalmou, ela levantou a cabeça e me olhou com os olhos ainda vermelhos. Você acha que eu posso consertar isso? Depende. O que você quer consertar? Tudo. A gente. Eu. Ela limpou o rosto com as costas da mão. Eu não quero ser essa pessoa, mãe. Eu não quero ser amarga. Não quero passar isso para os meus filhos. Então não seja. Mas eu não sei como. Respirei fundo. Raquel, eu passei 40 anos da minha vida tentando ser o suficiente para todo mundo. Para o seu pai, para você, para os patrões. E sabe o que eu aprendi? Que a gente nunca vai ser suficiente para os outros se a gente não for suficiente para si mesma primeiro. Ela me olhou, quieta. Você tem uma boa vida, uma casa bonita, uma família, mas você não está feliz. E não é porque você não tem o suficiente. É porque você nunca se perdoou por ter sido abandonada. Você carrega essa dor desde criança.
e projeta ela em todo mundo ao seu redor. As lágrimas voltaram a cair. Como eu faço para parar? Você começa escolhendo. Todo dia. Você escolhe ver as coisas boas, escolhe agradecer, escolhe perdoar, principalmente a si mesma. Raquel assentiu devagar. E você me perdoa? Segurei a mão dela. Já perdoei. Ela apertou minha mão com força. Eu vou tentar ser melhor. Eu juro. Eu sei. Naquela tarde, Fábio voltou com as crianças. Eles tinham ido almoçar na casa da mãe dele. Quando entraram e viram eu e Raquel na sala conversando, Júlia correu e se jogou nos meus braços. Vó, você voltou! Abracei ela com força. Voltei, meu amor. Pedro veio logo atrás, mais tímido, mais sorrindo. A gente sentiu sua falta, vó. Eu também sentia de vocês. Fábio parou na porta, olhando para Raquel e depois para mim. Tá tudo bem? Tá, Raquel respondeu, com um sorriso cansado, mas sincero. Tá tudo bem. Ele soltou o ar aliviado. Que bom. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, eu, Raquel e Fábio ficamos na varanda dos fundos. O céu estava limpo. Dava para ver algumas estrelas, apesar da poluição de São Paulo. Fábio preparou café. A gente ficou ali, em silêncio por um tempo, só ouvindo o barulho distante da cidade. Até que Raquel falou: Mãe, eu preciso te pedir uma coisa. Diz. Fica, aqui com a gente, por favor. Olhei para ela surpresa. Raquel, eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu te tratei mal. Mas eu preciso de você. E as crianças precisam. E eu quero te fazer feliz. Do jeito que você sempre tentou me fazer feliz. Meu coração se encheu de algo que eu não sentia há muito tempo. Esperança. Você tem certeza? Tenho. Ela segurou minha mão. Eu quero recomeçar. De verdade dessa vez. Olhei para Fábio. Ele sorriu e acenou com a cabeça. A senhora é bem-vinda aqui, dona Elsa. Sempre foi. Respirei fundo. Então tá. Eu fico. Raquel me abraçou. E dessa vez, não era um abraço de obrigação. Era um abraço de amor. As semanas seguintes foram diferentes. Raquel começou a terapia. Ela me contou que estava carregando muito mais do que só a raiva de mim. Eram anos de mágoas não resolvidas, de luto não processado, de abandono que ela nunca tinha enfrentado. A gente conversava mais, de verdade, sobre o passado, sobre o pai dela, sobre as escolhas que eu fiz, sobre as dores que ela carregava. E aos poucos, a casa foi mudando. Não era perfeita. Ainda tinha brigas, ainda tinha momentos difíceis, mas era diferente, porque agora a gente se ouvia. Júlia e Pedro ficaram mais próximos de mim. A gente fazia bolo junto. Eu ajudava com lição de casa. Eles me contavam sobre a escola, sobre os amigos, sobre os sonhos deles. Fábio passou a incluir mais a gente nas decisões da casa. Ele pedia minha opinião. Agradecia quando eu fazia algo. Me tratava com respeito. E Raquel estava tentando. Ela ainda tinha dias ruins. Dias em que a mágoa voltava. Dias em que ela ficava irritada, distante. Mas ela se desculpava depois. E isso fazia toda a diferença. Em fevereiro, numa tarde de domingo, eu e Raquel estávamos na cozinha fazendo brigadeiro para as crianças. Ela estava mexendo a panela no fogo. Eu estava enrolando as bolinhas. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você chegou a ver o outro filho do meu pai? Depois que ele morreu? Parei de enrolar. Vi. Uma vez. Como ele era? Parecia com você. Olhos grandes. Cabelo escuro. Raquel ficou quieta. Você acha que ele sabe sobre mim? Não sei. Acho que a mãe dele nunca contou. Eu tenho um meio-irmão que não sabe que eu existo. Ela desligou o fogo e encostou na pia. Isso é tão estranho. É. Você acha que eu deveria procurar ele? Olhei para ela. Depende. Por quê? Pra quê? Ela pensou por um momento. Não sei. Talvez para entender melhor. Ou talvez... Ela pausou, a voz tremendo. Talvez para saber como foi ter ele como pai. De verdade. Presente. Porque ele escolheu ficar com eles, mãe. Não com a gente. Meu peito apertou. Porque ela estava certa. Raquel, procurar ele não vai mudar o que aconteceu. Não vai fazer você se sentir menos rejeitada. Eu sei, mas eu preciso saber. Se ele foi um bom pai. Se valeu a pena. Se eu não fui suficiente para ele escolher ficar. Ela assentiu devagar. É verdade. Se você quiser procurar, eu te apoio.
Mas faz isso pelos motivos certos. Não por raiva, não por dor. Faz porque você quer construir algo, não destruir. Ela me olhou e sorriu. Quando você ficou tão sábia? Sorri de volta. Quando parei de ter medo de dizer a verdade. Em março recebi uma ligação. Era Célia, a mulher da igreja. Elsa, como você tá? Célia, tô bem. E você? Também. Olha, eu tava pensando, a gente não marca um café? Faz tempo que a gente não conversa. Sorri. Adoraria. A gente marcou para quinta-feira seguinte, numa padaria em Pinheiros. Quando cheguei, Célia já estava lá, com um sorriso enorme no rosto. Você tá diferente, ela disse assim que me viu. Tô? Tá. Mais leve. Sentei na frente dela. É porque eu tô. Contei tudo. Sobre a conversa com Raquel. Sobre o perdão. Sobre o recomeço. Célia me ouviu com os olhos brilhando. Eu sabia que você ia conseguir. Você me deu força naquele dia. Se não fosse você, eu teria voltado implorando. Eu teria aceitado ser tratada daquele jeito para sempre. Não, você não teria. Ela segurou minha mão. Você só precisava de alguém para te lembrar do que você já sabia, que você merece respeito. E você? Como tá a sua situação com sua filha? Célia suspirou. Ainda difícil, mas eu parei de esperar que ela mudasse e comecei a viver minha própria vida. Entrei num grupo de tricô, faço caminhada no parque. Tenho uma amiga agora. Sorri. Que bom. É. A gente não pode controlar como os outros nos tratam, mas a gente pode controlar como a gente reage. E eu escolhi parar de sofrer. Ficamos ali conversando por mais de 2 horas, e quando saí daquela padaria, eu me senti grata. Grata por ter encontrado Célia naquele dia. Grata por ter tido coragem de dizer a verdade para Raquel. Grata por estar viva. E por ter aprendido, finalmente, que amor próprio não é egoísmo. É sobrevivência. Abril chegou com chuva. São Paulo ficou cinza por dias. O tipo de chuva fina e persistente que deixa tudo molhado e pesado. Raquel estava diferente, mais presente, mais leve. A terapia estava ajudando. Ela me contava algumas coisas das sessões. Não tudo, mas o suficiente para eu entender que ela estava finalmente processando a dor que carregava há tanto tempo. Uma tarde, ela chegou em casa mais cedo do trabalho. Eu estava na cozinha, preparando o jantar. Ela entrou, tirou o sapato e sentou na cadeira da mesa com um suspiro pesado. Cansada? Perguntei. Muito. Ela olhou para mim. Mãe, eu tomei uma decisão. Parei de picar a cebola e me virei para ela. Que decisão? Eu vou procurar ele, meu meio-irmão. Meu coração acelerou. Tem certeza? Ela assentiu. Tenho. Minha terapeuta disse que enquanto eu não fechar esse ciclo, eu vou continuar presa. E eu não quero mais viver assim. Eu preciso saber. Saber o que, exatamente? Se ele teve o pai que eu nunca tive. Se nosso pai foi diferente com ele. Se valeu a pena. Sua voz falhou. Se valeu a pena ele ter nos abandonado. Sequei as mãos no pano de prato e me sentei na frente dela. Raquel, independente do que você descobrir, isso não vai mudar o valor que você tem. Você entende isso? Eu sei, mas eu preciso fazer isso. Por mim. Segurei a mão dela. Então eu te apoio. O que você precisa? Você lembra o endereço? Da casa dele? Lembro. Rua 7 de Setembro, 438, Guarulhos. Ela anotou no celular. Você quer ir comigo? Olhei nos olhos dela. Vi medo, vi esperança, vi uma filha pedindo pela mãe. Claro que vou. Marcamos para sábado seguinte. Fábio ficou com as crianças. Eu e Raquel pegamos o carro dela e fomos para Guarulhos. A viagem foi silenciosa. Raquel dirigia com as mãos tensas no volante. Eu olhava pela janela, vendo a cidade passar. Guarulhos estava movimentada. Carros, ônibus, gente na rua. Um sábado normal. Quando chegamos na rua 7 de Setembro, meu estômago se apertou. A casa era a mesma. Pequena. Pintura descascada, portão verde desbotado. Um quintal pequeno com roupas no varal. Raquel estacionou do outro lado da rua e ficou olhando. É ali? É. Ela respirou fundo. E agora? Agora você decide. A gente vai lá ou vai embora? Ela ficou em silêncio por quase 5 minutos, apenas olhando, até que uma mulher saiu da casa. Ela devia ter uns 60 e poucos anos, cabelo curto, grisalho, roupa simples, carregando uma sacola de compras. É ela?
Raquel perguntou, a voz rouca. Acho que sim, mas já faz 15 anos. Ela mudou. A mulher entrou no portão e desapareceu dentro de casa. Raquel continuou olhando, até que um homem apareceu. Ele devia ter uns 25 anos, alto, moreno, cabelo escuro, usando uma camisa de time de futebol. Raquel prendeu a respiração. É ele? Deve ser. O rapaz estava falando no celular, rindo. Ele abriu o portão, entrou no carro, um Gol branco velho, e saiu. Passou bem na frente da gente. Raquel acompanhou o carro com os olhos até ele desaparecer na esquina. E então, ela desabou. Não chorou, mas o corpo inteiro tremeu. Ele parece com ele. Ela sussurrou. Com nosso pai. Parece. Ele parece feliz. Não respondi, porque ela estava certa. Raquel cobriu o rosto com as mãos. Ele teve tudo, mãe. Teve o pai, teve a infância, teve a família. E eu não tive nada. Você teve a mim. Ela me olhou, os olhos cheios de lágrimas. Eu sei, e eu joguei isso fora. Eu te tratei mal, porque eu estava com tanta raiva de não ter sido escolhida. Mas agora você sabe a verdade. Não foi você que não foi suficiente. Foi ele que não era digno. Ela assentiu devagar. Vamos embora? Ela olhou para casa mais uma vez. Vamos. No caminho de volta, Raquel falou mais. Eu não vou procurar ele. Não agora. Talvez nunca. Por quê? Porque não importa. Ele teve uma vida. Eu tive outra. E ficar comparando não vai mudar nada. Só vai me fazer sofrer mais. E você não quer mais sofrer? Não. Eu quero viver. De verdade dessa vez. Sorri. Então vive. Ela olhou para mim de relance. Obrigada, mãe. Por quê? Por ter ido comigo. Por ter ficado comigo. Por não ter desistido de mim. Mesmo quando eu merecia. Mãe nunca desiste, filha. Mesmo quando deveria. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. E pela primeira vez, eu senti que a gente realmente tinha se reencontrado. Em maio, fizemos uma festa de aniversário para Júlia. 12 anos. Enchemos a casa de balões rosa e dourado. Chamamos os amigos da escola. Fizemos bolo, salgadinho, brigadeiro. Júlia estava radiante. Pedro ajudou a organizar as brincadeiras. Fábio cuidou do som. E Raquel estava feliz. De verdade. No meio da festa, ela veio até mim na cozinha, onde eu estava lavando uns copos. Mãe, vem ver uma coisa. O quê? Vem. Ela me levou até a sala. Todos os convidados estavam cantando parabéns. Júlia soprava as velhinhas, cercada de amigos, sorrindo de orelha a orelha. Raquel colocou o braço em volta dos meus ombros. Olha isso. Olha como ela é feliz. É uma menina linda. E sabe por quê? Raquel me olhou. Porque ela tem o que eu não tive. Uma família inteira. Um pai presente, uma mãe presente. E uma avó que ama ela sem condições. Meu peito se encheu. Você também tem uma família inteira agora, Raquel. Eu sei. E eu não vou desperdiçar isso de novo. Ela me abraçou. E eu senti que finalmente, depois de tantos anos, a gente tinha chegado onde precisava estar. Junho trouxe o frio. São Paulo ficou gelada. Aquele frio úmido que entra nos ossos. Eu e Raquel estávamos tomando café na varanda, cobertas com mantas, vendo a chuva cair. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você se arrepende? De ter ficado com o meu pai tanto tempo? De ter aguentado tudo aquilo? Pensei por um momento. Não. Não? Não. Porque se eu não tivesse ficado, eu não teria você. E apesar de tudo, você é a melhor coisa que eu já fiz na vida. Ela sorriu, os olhos marejados. Mesmo depois de tudo que eu fiz, mesmo depois de tudo. Raquel encostou a cabeça no meu ombro. Eu te amo, mãe. Fechei os olhos. Eu também te amo, filha. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo a chuva. E pela primeira vez em décadas, eu me senti completa. Dezembro chegou de novo. 1 ano depois daquela véspera de Natal. A casa estava enfeitada. Luzes piscando. Árvore montada. Cheiro de peru no forno. Eu estava na cozinha, preparando a farofa. Raquel estava ao meu lado, fazendo a salada de maionese. Você tá nervosa? Ela perguntou. Um pouco. Não precisa. Vai ser diferente esse ano. Eu sei. Fábio entrou na cozinha com uma garrafa de vinho. As crianças querem saber se pode abrir os presentes antes da ceia. Raquel riu. Fala pra eles que não. Senão eles não comem nada. Ele saiu rindo. Raquel me olhou. Mãe, eu sei que o ano passado foi horrível.
Mas eu quero que você saiba que esse Natal é seu. Você merece. E eu vou fazer questão de que seja perfeito. Segurei a mão dela. Já é perfeito, porque eu tô com vocês. Ela me abraçou. Obrigada por não ter desistido da gente. Nunca vou desistir. Naquela noite, sentamos todos juntos na mesa. Júlia e Pedro estavam animados. Fábio fez a oração. Raquel serviu os pratos. E quando ela colocou o prato na minha frente, cheio, cheiroso, cuidadosamente preparado, ela se inclinou e sussurrou no meu ouvido. Você merece tudo, mãe. Nunca duvide disso. Olhei para ela e vi amor. Amor de verdade. Comemos juntos, rimos, conversamos. As crianças contaram histórias da escola. Fábio fez piada. Raquel segurou minha mão por baixo da mesa. E quando a noite acabou e todos foram dormir, eu fiquei sozinha na varanda, olhando as luzes de Natal ainda acesas. Pensei em tudo. Em Arlindo, na traição, na dor, nas décadas de sacrifício, no cuspe no prato, na humilhação. E pensei em Raquel, na transformação dela, no perdão, na cura. E entendi algo que levei 65 anos para aprender. Amor não é nunca sentir raiva. Amor não é nunca errar. Amor não é ser perfeito. Amor é escolher recomeçar, mesmo quando dói. Amor é perdoar, mesmo quando não é merecido. Amor é continuar, mesmo quando tudo diz para desistir. E enquanto eu ficava ali, sozinha, no silêncio da noite, senti algo que eu não sentia há muito tempo. Paz. 3 anos depois. Júlia fez 15 anos, Pedro 13. Raquel e Fábio continuaram juntos, mais fortes. Raquel continuou na terapia. Ela era outra pessoa, mais leve, mais feliz. E eu voltei para o meu apartamento. Consegui reaver o aluguel e me mudei de volta. Não porque eu queria me afastar, mas porque eu precisava ter meu próprio espaço, minha própria vida. E sabe o que aconteceu? A gente ficou mais próxima. Raquel me visitava toda semana. As crianças dormiam na minha casa nos finais de semana. A gente almoçava junto aos domingos. Mas agora era diferente, porque eu não estava lá por obrigação ou necessidade. Eu estava lá porque eu queria. E eles me queriam também. Célia virou minha melhor amiga. A gente se encontrava toda semana para tomar café e conversar. Ela também fez as pazes com a filha dela. Não foi fácil, mas aconteceu. E um dia, num sábado qualquer, Raquel chegou para mim com uma foto nas mãos. Mãe, eu preciso te mostrar uma coisa. Era uma foto antiga, de Arlindo, jovem, sorrindo. Onde você achou isso? No fundo do armário. Ela olhou para a foto. Sabe, eu passei tanto tempo odiando ele. Mas agora, eu só sinto pena. Pena? É, porque ele perdeu tudo. Perdeu você. Perdeu eu. Perdeu a chance de ser feliz de verdade. E por quê? Por orgulho. Por covardia. Por medo. Ela guardou a foto de volta no envelope. Ele fez parte da minha história. E eu não vou fingir que ele não existiu. Mas eu também não vou deixar que a raiva dele defina quem eu sou. Olhei para ela, orgulhosa. Você cresceu tanto, Raquel. Aprendi com a melhor. Ela me abraçou. Obrigada por tudo, mãe. Obrigada por ter me dado uma segunda chance. E foi assim que eu aprendi que, às vezes, a gente precisa ser quebrada para poder ser reconstruída do jeito certo. Raquel me quebrou naquela véspera de Natal, mas a gente se reconstruiu juntas. E hoje eu olho para ela e vejo não só minha filha, vejo uma amiga, uma aliada, uma mulher forte que aprendeu a perdoar. E isso vale mais do que qualquer ceia de Natal.